O céu começava a se fechar. Nuvens pesadas surgiam no horizonte, e o agricultor, olhando para o campo vazio, não conseguia esconder a inquietação. Ele apertava as mãos com força, visivelmente ansioso, observando o solo estéril, sem uma única planta à vista. Ao longe, o barulho da tempestade se aproximava, e a preocupação crescia no rosto do agricultor. "Se eu não fizer algo logo, perderei toda a colheita", murmurou ele, seus olhos refletindo o medo de que o tempo estivesse contra ele. A tempestade parecia ser uma metáfora para a luta interna que ele enfrentava, o desejo de ver os frutos de seu trabalho versus a realidade de que o tempo natural das coisas não podia ser apressado. Sem pensar duas vezes, ele tomou uma decisão. Algumas semanas antes, o cenário era bem diferente. O agricultor, com sua velha enxada nas mãos, trabalhava o solo com dedicação. O sol brilhava, e o vento leve trazia uma sensação de esperança. Ele cavava pequenas covas com cuidado, depositando as sementes com precisão. "Este será o ano da grande colheita", dizia ele para si mesmo, enquanto observava as fileiras de sementes cobertas pela terra fértil. Cada semente representava sua fé no processo natural de crescimento. Ele sabia que o tempo e o cuidado trariam os frutos que tanto esperava. Mas, conforme os dias passavam, o campo permanecia vazio. Nenhum broto surgia da terra, e isso começou a incomodá-lo. A ansiedade começou a substituí-lo. Ele passou a visitar o campo com mais frequência, cada vez mais impaciente. Caminhava de um lado para o outro, olhando para o solo sem ver qualquer sinal de vida. "Por que nada está crescendo? Talvez eu tenha feito algo errado, ou talvez o tempo esteja contra mim", dizia o agricultor, visivelmente preocupado. Certo dia, o agricultor não aguentou mais. Ele olhou para o campo vazio e sentiu que não podia esperar mais. A impaciência tomou conta de sua mente. Convencido de que as plantas não cresceriam por conta própria, ele decidiu tomar medidas desesperadas. Com as mãos sujas de terra, ele ajoelhou-se no campo e começou a cavar ao redor dos pequenos brotos que mal haviam surgido. As plantas ainda eram frágeis, mas o agricultor acreditava que, mexendo no solo e nas raízes, poderia apressar o crescimento. "Eu só preciso ajudá-las um pouco, forçá-las a crescer mais rápido", disse ele, enquanto arrancava delicadamente os brotos da terra, examinando suas raízes. Mas a delicadeza foi insuficiente. À medida que puxava os brotos, as raízes quebravam, e as plantas murchavam em suas mãos. "Não! Não! Isso não pode estar acontecendo", exclamou o agricultor, vendo suas plantas definharem. Ele tentou salvar o que podia, mas, quanto mais cavava e puxava, mais destruía o que havia plantado. O campo, que antes estava cheio de potencial, agora estava devastado por sua própria impaciência. Como se sua impaciência não fosse suficiente, as nuvens escuras que o ameaçavam finalmente chegaram. O vento aumentava, e os trovões ecoavam à distância. A tempestade se aproximava com força, enquanto o agricultor olhava para seu campo arruinado. "Se ao menos eu tivesse esperado. Agora, a tempestade vai levar o que sobrou", disse ele em desespero, olhando para as plantas destruídas. O campo, outrora cheio de promessas, agora era um cenário de fracasso. As gotas de chuva começaram a cair, lentamente no início, e depois com força, lavando as poucas plantas que ainda restavam. Moral da história: a paciência e a confiança no tempo de Deus são essenciais. Assim como a natureza tem seu ciclo, nossa vida espiritual também exige que saibamos esperar o momento certo para colher os frutos de nossa fé. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar para inspirar mais pessoas. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos.